A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo 21, e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhes os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e, naquela noite, nada apanharam. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra aqui. Nós vemos de maneira clara que tudo o que nós fazemos com a nossa própria iniciativa, sem a aprovação de Deus, sem a direção do Espírito Santo, dá errado. A Bíblia nos diz, irmãos, que os discípulos estavam vivendo uma fase meio que confusa. Jesus, ele havia morrido. Os discípulos não entendiam muito o seu propósito, o seu chamado, aquilo que Deus havia, aquilo que Jesus havia entregue para eles. E no momento de confusão, no momento em que eles não estavam entendendo muita coisa, Simão tomou uma iniciativa e ele disse: Vou pescar. Ou seja, vou voltar para a minha vida antiga. Vou voltar a fazer o que eu já fazia. Rabaiacando, ramancho de rasto. Tem pessoas que entraram aqui exatamente como Simão. Eu não estou entendendo nada, irmã, do que está acontecendo na minha vida. Jesus disse que tem uma obra grande na minha história. Jesus disse que ia mudar completamente a minha vida, mas as coisas agora parece que estão fora da rota. Parece que estão sem nexo para mim. E eu estava pensando verdadeiramente em voltar à minha vida anterior, em parar de pregar, em parar de cantar, em deixar de ser pastor, realmente em desistir de alguns propósitos que parecem ser loucura, humanamente falando para mim. Eu sei que tem palavras do Senhor, irmãos, que parecem ser loucura e outra coisa. Eu sei que também tem momentos que parece que a nossa fé está sendo em vão, que parece que nós estamos perdendo tempo, que estamos enxugando gelo, que estamos fazendo algo que não está fazendo sentido. Talvez você está nessa fase, você está obedecendo, mas você pensa, não está fazendo sentido obedecer. Você está fazendo a vontade de Deus, mas você pensa, isso aqui não vai surtir efeito nenhum. Porém, o Senhor está dizendo para você hoje: continue na posição que eu te coloquei. Continue na vocação que você foi chamado, que você foi chamada, mesmo que você não entenda o que está acontecendo ao seu redor. É muito perigoso, irmãos, tomarmos atitudes em tempos de espera, em tempos que a gente não entende muita coisa. Porque com a nossa atitude, outras pessoas também podem ter a sua fé minada e podem ser prejudicados. Você observa que quando Simão, ele tomou a iniciativa de ir pescar, quando ele tomou a iniciativa dele mesmo de lançar as redes, de voltar a fazer o que ele fazia, ele não convidou ninguém. Mas como ele era o porta-voz dos discípulos, a Bíblia nos diz que 6 dos discípulos se manifestaram e disseram a ele: Nós também vamos com você. Ou seja, você vai voltar a pescar, a gente vai contigo. Você observa o quanto é perigoso você tomar atitudes impensadas. Tem pessoas que, se você deixar tudo, elas também vão deixar. Tem pessoas que, se você parar de crer, elas também vão parar de crer. É isso mesmo. Para você ver o quanto é perigoso, para você ver o quanto tem pessoas que estão sendo realmente fortalecidas pelo seu chamado, pelo seu ministério. Às vezes, irmãos, a gente pensa que não tem pessoas nos observando, mas tem. Tem gente nos observando, tem gente caminhando com a nossa força, olhando pra gente dizendo: olha, ela consegue, eu também consigo. Ele consegue, eu também consigo. Deus está dizendo: o seu exemplo tem levado a muitos para um bom caminho, mas cuidado com as suas atitudes, porque as suas atitudes, mesmo sendo errôneas, também podem levar pessoas para um mau caminho. Simão não convidou, mas Simão era o porta-voz dos discípulos. E certamente os que estavam ali davam credibilidade ao chamado e ao ministério dele.
Por isso, diante da atitude de Simão, os que estavam com ele, que era Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2, disseram a ele: nós também vamos contigo. Nós também iremos com você. Você já parou para pensar que se você parar, que se você desistir, pessoas também vão parar? Pessoas também vão desistir? Pessoas também vão retroceder? É por isso que você tem que ter cuidado com as suas atitudes. A Bíblia diz que todos eles saíram, mas eu preciso enfatizar isso aqui. Simão não convidou ninguém, mas a iniciativa dele falou muito alto. Por quê? Porque ele tinha um chamado, irmãos. Simão era líder. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que você tem um chamado. E você tem que pensar até mesmo nas suas atitudes. Porque tem pessoas que elas seguem a Deus na sua vida. Tem pessoas que elas acreditam no seu ministério. Você pode estar cansada. Você pode estar cansado. Mas tem gente que olha pra você e vê fé. E vê força. Tem gente que olha pra você e diz: eu não vou desistir porque manhã não desistiu, porque pai não desistiu, porque meu irmão fulano da igreja ali é uma bênção, ele passa luta, ele não desistiu, eu também não vou desistir. Tem gente que está olhando pra você como exemplo. Cuidado. E tudo aquilo que você faz fora da direção de Deus, tudo aquilo que você faz no tempo da precipitação, tudo aquilo que você faz no tempo que você não entende muita coisa, você acaba, meu irmão e minha irmã, ficando frustrado. Você acaba ficando frustrada, você acaba tomando direções que Deus não aprova. E tudo que Deus reprova na minha e na sua história, meu irmão e minha irmã, não vai ter resultados, mas vai ter consequências. Sabe o que aconteceu aqui? Eles foram pescar. Simão disse: eu vou, porque eu não estou entendendo. Nada está fazendo sentido, vou retornar a fazer o que eu fazia. Ele vai sem a aprovação de Deus. Ele vai sem a direção de Jesus. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando ele está ali tentando, quando ele está lançando as redes, eles não apanham nada. Passaram a noite toda se esforçando e não houve resultados. Sem o Senhor ordenar, sem a aprovação do Senhor, não dá. Decandaramanto de rasto. Precisamos guardar isso na tábua do nosso coração. Se nós quisermos ser bem-sucedidos naquilo que a gente faz, irmãos, nós precisamos estar debaixo da direção de Deus. E nos tempos que eu não entendo, irmão, que eu estou vivendo, e nos tempos que o céu está de bronze, e nos tempos que as lutas estão grandes e eu não sei o que fazer, é melhor você não tomar atitude nenhuma e você aguardar uma direção de Deus. Simão só fez se cansar mais. Deus trouxe pessoas aqui para te dizer: você só vai se cansar, você só vai se frustrar. Você só vai realmente ter a sua fé mais abalada se você tomar atitudes que Deus não mandou você tomar. Nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes no tempo da espera, no tempo que não compreendemos, no tempo que não entendemos muitas coisas. Simão e os que estavam com ele, os 6 que foram com ele ali, ficaram todos frustrados. Tentaram a noite toda e nada apanharam. Não tente sem Deus porque não vai dar certo. Não tente sem a aprovação de Jesus porque não vai fluir. Não faça aquilo que você acha que é bom para você, assim te diz o Senhor. Faça aquilo que Deus te instruiu a fazer. E outra coisa, é perigoso você fazer aquilo que dá na sua mente. É perigoso você sair da rota. Porque muitas vezes, irmãos, nós saímos da rota e outras pessoas saem atrás da gente. E não é por convite não, porque esse irmão não convidou ninguém para estar com ele. Mas as pessoas foram porque sabia que ele era um líder. Tem gente que está olhando para você e dizendo: eu não desisto porque ela não desiste. Eu não paro porque ela não para. Ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Tem gente que está encontrando força em você, por isso você não pode parar, não pode desistir. E precisa ter cuidado com as atitudes, com os passos que você vai tomar. Irmão, eu não estou chamando ninguém para vir atrás de mim. Eu tomo minha atitude, quem quiser vir que venha, mas eu não estou chamando ninguém. Pois é, Simão também não chamou. Mas eles foram porque davam credibilidade a Simão como um porta-voz. Eles foram porque quiseram. Mas o líder foi Simão. A atitude foi de Simão.
E nós precisamos ter cuidado com as nossas atitudes. Não apanharam nada, irmãos. Tentaram e não deu resultado. Se você tentar com sua própria força, você não vai conseguir. Se você for por você mesma, por você mesmo, irmão, eu estou cansada, eu estou cansado, eu não estou entendendo nada e eu quero agora viver livremente aquilo que eu quero. Eu quero fazer a minha própria vontade. É claro que você pode. Você tem livre arbítrio. O Senhor não nos obriga a tomarmos a direção que Ele quer ou a aguardarmos naquilo que Ele tem designado para a nossa vida. Agora sim, as consequências chegam. Uma noite de cansaço desnecessária. Tentou e não conseguiu, para ver que sem Deus não tem como ter resultados. O Senhor disse para você hoje: sem mim, você não vai ter resultados. Sem a minha aprovação, não adianta. Você pode tentar, você pode se esforçar, você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser. Se o Senhor não estiver aprovando o que você está fazendo, se você fizer de si mesmo, de si mesma, você não terá resultados. Nós precisamos entender uma coisa, irmãos: quem Deus escolhe não tem escolha, é o que Deus quer. É o que Deus designa. E se eu não quiser fazer o que Deus quer, irmã, e se eu quiser fazer igual a Simão, vai ter que passar pela frustração. Vai se esforçar em vão. Vai se cansar em vão. Decandaramancho de rasto. O Senhor hoje te instrui por intermédio desta palavra. Em momentos que você não entende. Em momentos que você não compreende o que você está vivendo, o que você está passando. O que você tem que fazer, sabe o que é? Aguardar em Deus. O que você tem que fazer é deixar o Senhor direcionar os seus passos e não querer tomar atitudes achando que Deus não vai fazer nada porque o cenário é contrário. Ah, irmã, porque Deus ainda não falou. No tempo que Deus ele não fala, a gente espera. A gente aguarda, pois certamente Deus tem algo melhor para a nossa vida. Nós sabemos que na Bíblia há muitos relatos de precipitação que deram errado. A exemplo, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, a história de Abraão e Sara. Quando Sara, ela vê que Deus está impedindo ela de gerar, ela mesma diz isso. Abraão, o Senhor tem me impedido de gerar. Tome Agar e deite com ela. E o filho dela, o filho que vai nascer dela, a gente pega como nosso filho. Era mais ou menos isso que ela estava dizendo, mas não foi assim, irmãos. Não foi assim que aconteceu. Aquele filho começou a trazer problema e não se tornou o filho de Sara, porque Deus tinha o filho de Sara para ela, que era Isaac, não era Ismael. Deus hoje diz para você: não se precipite. Não tome atitudes precipitadas pelo calor do momento, pelas emoções, por aquilo que você está vivendo. Você precisa entender que Deus sabe o que é melhor para sua vida. Você precisa entender que Deus sabe o que é melhor para sua história e Ele responde no momento certo. Ele fala no tempo certo e Ele sabe o que está fazendo. Por intermédio desta palavra, eu vejo o Senhor alertando pessoas e dizendo para você: quando você não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada. Quando você não entende o que está acontecendo, o melhor se fazer é aguardar e esperar no que Deus tem para a sua vida. Jesus teve misericórdia de Simão e dos que estavam com ele. E a Bíblia diz que Jesus, ele apareceu ao clarear da madrugada. Jesus estava ali. E os discípulos não reconheceram a ele. Jesus deu uma ordem dizendo: lançai a rede à direita do barco. Jesus sempre tem uma ordem certeira. Jesus sempre tem resultados para mim e para a sua vida. O que nós precisamos fazer é confiar mais. O que nós precisamos fazer é deixar Deus trabalhar no tempo dele, porque ele tem a direção certa. Ele sabe o que fazer. Pela própria atitude de Simão, ele lançou rede à direita, lançou rede à esquerda, lançou rede para frente, para trás, fez tudo o que ele poderia fazer. Mas a Bíblia enfatiza que eles não apanharam nada. Se você for com a força no seu braço, não conte com o resultado de Deus. Se você agir por você mesma, você tem livre-arbítrio. O Senhor, ele jamais vai te obrigar a fazer algo. Mas eu quero te dizer uma coisa dos céus. Eu quero te dizer uma coisa de Deus para você hoje, por intermédio desta palavra. O Senhor não te obriga, mas Ele não traz resultados. Ele não vai apoiar aquilo que o Senhor, não mandou você fazer. Você tem livre-arbítrio e as consequências chegam. E é por isso que você precisa ter vigilância. Se você quer ter a aprovação de Deus,
Faça tudo na direção dele. Faça tudo como ele te ordenar. Espere ele falar contigo. Não tome atitudes precipitadas no meio do processo de frustração, de medo, de insegurança, de incerteza. Não seja uma pessoa que se precipita, mas seja uma pessoa que aguarda em Deus. Seja uma pessoa que confia. Seja uma pessoa que descansa, porque o Senhor sabe o que é melhor para a sua vida. Versículo de número 5 e 6. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Ou seja, eles estavam ali sem resultado. Por quê? Porque Simão tomou uma atitude que Jesus não mandou ele tomar. Simão foi por ele mesmo, e aqui eles não tinham resultado. Tem alguma coisa para comer? Não, porque tudo que eu faço fora da direção de Deus não tem resultados. Só tem consequências. Declare comigo: eu vou vigiar e não vou tomar atitudes fora da direção de Deus, para não viver as consequências. Eu vou vigiar e não vou tomar atitudes fora da direção de Deus, para não viver as consequências. Versículo 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Você tá vendo? Como a palavra de Jesus muda tudo. Jesus disse: lançai a rede à direita do barco. Acabou, irmãos. A Bíblia diz que eles lançaram, conforme a palavra de Jesus aqui, e eles já não podiam puxar a rede, porque tinha uma grande quantidade de peixes. Quando nós obedecemos a ordem do Senhor, grandes são os resultados. A Bíblia nos diz que foram 153 grandes peixes. O resultado foi extraordinário, foi grande, as redes não romperam. Por quê? Porque eles haviam recebido uma palavra. Espere a palavra de Jesus. Na atitude precipitada de Simão, eles não apanharam nada. Mas quando Jesus lançou uma palavra e eles foram conforme a palavra de Jesus, tudo aconteceu de maneira perfeita. Quando você anda na direção de Jesus, tudo flui, tudo acontece. Não seja uma pessoa precipitada, mas seja uma pessoa que aguarda a direção de Jesus, pois certamente Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você, e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que houve resultados aqui sobre a tua palavra, nessa pesca, Pai, que foi extraordinária, na segunda pesca maravilhosa, eu creio também, Pai, que haverá resultados na história dos teus filhos, porque eles não vão tomar atitude precipitada. Tomar atitude precipitada será uma atitude em vão para eles. Eles vão aguardar na tua palavra, eles vão aguardar na tua direção, e certamente o Senhor vai trazer instruções certeiras que vão glorificar e exaltar o teu nome na história dos teus filhos. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por esta palavra que está trazendo livramento do meu irmão e da minha irmã tomar atitudes precipitadas. Eu vejo que por intermédio desta palavra, decando, ramanto de rasto, o Senhor está hoje abrindo os olhos de pessoas para não se precipitarem. Eles não vão tomar atitude precipitada, mas vão crer, Pai. Vão esperar, vão aguardar, vão crer na tua palavra, que é o melhor para a história deles, Pai. E eles vão viver resultados extraordinários. Só tem resultados aqueles que aguardam na tua palavra e seguem as tuas instruções, obedecendo piamente as tuas palavras. Senhor, obrigada, porque eu creio, meu Deus amado, que por intermédio desta palavra, pessoas estão abrindo os olhos, pessoas estão deixando de tomar atitude de si mesmo, e está aguardando na tua palavra, e grande será o resultado que os teus filhos terão. Eles não se precipitarão, e haverá milagres, e haverá resultados na história deles para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando
reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Tome o exemplo aqui dessa palavra e não faça como Pedro. Não se precipite em momentos que você não entende muita coisa. Não tome atitudes que Deus não mandou você tomar. Aguarde na direção de Jesus, pois se você for com a direção de Jesus, com a palavra dele, o resultado certamente chegará. Mas se você for de si mesma, de si mesmo, você vai acabar se cansando, se frustrando e não vai ver resultados. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Ande sempre na direção de Deus, pois ele sabe o que é melhor para sua vida. Deus te abençoe.